Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 13 de abril, e o NT Sul já está chegando mais uma vez para deixar você bem informado. Confira os destaques da edição de hoje. Ministério da Agricultura divulga medidas para ajudar produtores de 134 municípios gaúchos em emergência. No quadro Nutrição, Luana Redel dá dicas de como cuidar da imunidade através da alimentação. Lena Caetano traz informações atualizadas sobre o coronavírus em Cachoeira do Sul e região e o que está sendo afetado por causa da pandemia. Empresários gaúchos pressionam pelo afrouxamento das regras de isolamento no estado. E ainda, você confere uma entrevista com o pneumologista Gustavo Omerich sobre proteção individual e coletiva. É muito importante neste momento o isolamento social. Seria assim o grande remédio que temos hoje contra uma pandemia. O que é mais debatido e que deve ser conversado e medido é a dose desse remédio. O quanto tempo de isolamento social. E você já sabe que pode fazer parte do NT Sul enviando a sua mensagem, o seu recadinho especial para o nosso WhatsApp. Conte pra gente como foi o seu feriado, como foi a sua Páscoa. Mande uma foto da família. O nosso número é o 51 99769 7129. A sua participação pode ser também pelo nosso Facebook, nós estamos ao vivo por lá, então acesse aí facebook.com/TV Cachoeira e comente a nossa transmissão que nós vamos ler aqui o seu recadinho. Mande a sua mensagem enquanto a gente traz as notícias do dia para você. O NT Sul já está no ar. Com a pandemia, milhares de pessoas saem pelas lojas em busca de álcool em gel. E olha só, uma pesquisadora brasileira criou um produto que, além dos benefícios do álcool em gel, também combate doenças como a dengue e a chikungunya, outras grandes preocupações aqui no Brasil. Quando esta professora de química se propôs a fazer um álcool em gel, que também servisse como repelente, ela sequer imaginava que uma pandemia estava às portas, levando milhares de pessoas à procura desenfreada por álcool em gel. Com a quarentena, ela percebeu que este seria o momento ideal de envolver também seus alunos. Essa pesquisa foi motivada porque nossos alunos estão em casa por um problema aí sério, né, da nossa quarentena por conta do coronavírus. E uma forma de motivá-los, né, preparando um material de uso comum nas residências, mostrando como aplicar aí as metodologias dentro das áreas que eles estão estudando e contribuir aí para que todos saiam bem desse período de quarentena. Embora pareça, este não é um álcool em gel comum. Isto porque ele também funciona como repelente, hidratante, além de melhorar a respiração. Aqui temos, por exemplo, citronela, que é um óleo repelente de inseto. Então, além do efeito microbiocida, ele ajuda a ser repelente. Podemos usar também misturas de essências que ajudam a contribuem, né, para abrir as vias aéreas superiores e melhorar aí o processo respiratório. Agora a professora espera conseguir patentear o produto, que promete ser um forte aliado no combate à dengue, zika e chikungunya. A patente inicial foi por conta do processo dos insetos e das larvas, né? Então, nós produzimos aí uma marca, né, chamada Zika-Less, nós temos o Aedes-Less. Então, são óleos essenciais, produtos que ajudam no processo de repelir o inseto ou evitar a formação do inseto, que é um outro processo que nós estamos aí em pedido de patente. Em um país que ainda luta contra a dengue, sarampo e outras doenças, iniciativas como a da professora Lúcia mostram o potencial dos pesquisadores brasileiros. Mostram também a importância de serem implementados incentivos financeiros e sociais para que cada vez mais vidas sejam salvas.
Não tenho nenhuma dúvida, não é, que a ciência brasileira tem um papel incrível a desenvolver pelo nosso país e a gente fica na torcida, não é, para que as pesquisas possam avançar. A gente está no momento em que, mais do que nunca, a ciência é relevantíssima, é importantíssima, não é, para a solução do problema que nós estamos vivendo em função do novo coronavírus. Bom, a reportagem do NT Sul tem acompanhado há algum tempo a situação da estiagem no Rio Grande do Sul. Perdas estão sendo geradas em diferentes culturas e na soja, que é um dos principais produtos de exportação do estado. O governador Eduardo Leite vinha pressionando o governo federal por um pacote de ajuda para o estado. No fim de semana, o Ministério da Agricultura divulgou medidas para ajudar os produtores de 134 municípios que estão em emergência. Nós vamos conversar agora com a Gabriela Bello para detalhar essas medidas. Gabi, com que ajuda os produtores que tiveram perdas podem contar? Boa tarde. Oi, Daniel, boa tarde. Ótimo início de semana para você e para quem nos assiste. No pacote de medidas de socorro aos produtores rurais gaúchos está o refinanciamento de dívidas, a prorrogação das parcelas de investimento e a liberação de créditos, viu? A pauta de reivindicações vinha sendo negociada com a ministra Tereza Cristina pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em conjunto com as entidades gaúchas que representam os produtores aqui do Rio Grande do Sul. Especialmente quem planta soja e milho, e culturas que têm prejuízo estimados em 50% ou mais, que é o caso justamente aqui de Cachoeira do Sul, né? Com isso, as dívidas de custeio dos produtores poderão ser parceladas por até 7 anos e os contratos de investimentos poderão ser prorrogados para depois do vencimento da última parcela. Bom, boas notícias já, né, para quem teve perdas nas suas lavouras. São vários os produtores, né? A gente ouvia isso seguidamente. Nossa reportagem foi ao interior algumas vezes, né, ao longo das últimas semanas. Mas, Gabi, além dessa questão das perdas por conta da estiagem, esse decreto ele também traz algum auxílio para quem já teve perdas também em função do coronavírus, né? Por esses fechamentos todos, produção fica na propriedade. O que traz aí esse pacote? Traz sim, Nunes. Para os produtores que tiveram perdas com o coronavírus, o MAPA ele anunciou a prorrogação de dívidas de custeio e investimento de todos os produtores até o dia 15 de agosto de 2020. A gente espera, claro, que até lá toda essa função já tenha passado, né? Sendo aí muito otimista. Abertura de linha de crédito emergencial de R$20 mil para produtores beneficiados pelo PRONAF e R$40 mil para os produtores beneficiados pelo PRONAMP, que trabalham nos segmentos de hortifruti, de flores, leite, pesca e aquicultura, com prazo de pagamento em até 3 anos e aplicação de juros já praticados pelos 2 programas. Também aí serão liberados recursos para comercialização para cooperativas, cerealistas e agroindústrias de até R$65 milhões por tomador por meio de financiamento para garantia de preços ao produtor rural, né? O chamado FGPP. As entidades gaúchas comemoraram o resultado dessas medidas. Entre elas está aí o pronunciamento do presidente da Farsul, Gedeon Pereira, que ele disse que o pacote ele é abrangente e deve minimizar os danos daqueles produtores que não têm os recursos do seguro. Já o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias, o Paulo Pires, ele admitiu que este talvez não seja o pacote perfeito, mas foi o possível para evitar que a economia rural sofresse uma ruptura de crescimento e investimento. Já o presidente da FETAG, o Carlos Joel da Silva, entrevistado recentemente pelo Bernardo Miller aqui no NT Sul, reclamou da exigência do reconhecimento do decreto de emergência, Daniel. Ok, Gabi, muito obrigado aí pelas informações, né? Informações certamente positivas para quem trabalha no campo nesse começo de semana, com tantas incertezas. Uma boa notícia realmente aí para a gente começar a semana. Gabriel, obrigado pelas informações, abraço para você, boa semana. Obrigada, bom trabalho por aí. Obrigado.
Bom, e ainda falando de alimentos e também sobre a nossa saúde, você vai conferir agora no quadro Nutrição como a alimentação pode auxiliar no aumento da imunidade e melhorar a nossa saúde. Veja no comentário de Luana Redel. Olá, tudo bem com vocês? No comentário de nutrição de hoje vou trazer mais um tema relacionado a essa pandemia que o coronavírus trouxe ao nosso mundo. A imunidade. Aposto que você aí de casa já deve ter escutado alguma coisa sobre consumir mais vitamina C ou vitamina D, aumentar o própolis na nossa dieta, comer mais frutas, mais vegetais, para fazer uma tentativa de aumentar a nossa imunidade e, consequentemente a isso, nos proteger do novo coronavírus. Mas será que tudo isso que está sendo passado e divulgado na internet tem um fundo de verdade? Será que essas lendas que estão sendo criadas de vitamina C, de própolis, de mel, da fruta tal ou da canja de galinha têm real significado e realmente aumenta a nossa imunidade? É o que eu vou explicar para vocês. Então, para começar, para vocês conseguirem entender o que é imunidade, são células do nosso organismo que protegem o nosso corpo do que está vindo de fora, né? Então, tudo que vem de fora, essas células atacam e tentam nos proteger. Isso é o principal em relação à imunidade. O que a gente sabe sobre a alimentação e a relação com a imunidade? Comer bem. Conseguir comer 3 frutas por dia, comer bastante salada, ter uma alimentação diversificada, baixo consumo de álcool, alto consumo da água. Tudo isso colabora para o aumento da imunidade, pois está colaborando com a saúde do nosso corpo. Então, será que alguma medida isolada, por exemplo, comprar uma pastilha de vitamina C vai aumentar a imunidade? Uma das respostas mais importantes é que não. Pessoal, não precisam correr para as farmácias e limparem os estoques de vitaminas, de minerais, de compostos, shots da imunidade, água com limão que as pessoas estão disseminando na internet. O importante é fazer o que você já faz em casa em relação a uma boa alimentação. Comer de tudo, mas não tudo, tomar bastante água, muitas frutas, muitos vegetais, tudo isso vai colaborar para a imunidade. Agora, se entupir de vitaminas e minerais, pensando que isso vai conseguir proteger o nosso corpo, é uma forma errada, porque ele não reage de um dia para outro, é uma consequência de muito tempo. No caso, pessoas que têm uma boa imunidade é porque provavelmente há muitos anos já consomem uma boa quantidade de comida, tanto como frutas como vegetais, o grupo dos cereais como arroz, massa, das leguminosas, feijões, lentilhas, ervilha, além de carnes de boa qualidade, carnes magras, independente se só a vermelha, a branca, peixes, além também do que de oleaginosas como nozes, castanhas, amêndoas. Então, eu acho que o principal que vocês precisam saber é ter uma boa alimentação todos os dias. Não precisa correr atrás do extremismo ou do que a internet fica liberando, como Facebook e Instagram, falando sobre shots milagrosos da imunidade. Não gaste dinheiro com isso nesse momento, né? Temos que nos precaver, principalmente em relação a questões de economia do que a gente pode estar vivenciando aí para frente. Além disso, muitas perguntas relacionadas ao exercício físico. Será que ele tem benefício ou malefício nessa época, onde está todo mundo falando do novo coronavírus? Eu acho que um alerta importante é evitar academias, locais fechados, fazer exercício ao ar livre, evitar treinos muito intensos, porque eles aumentam a inflamação, e fazer o seu básico do dia a dia, uma boa alimentação, aliada ao exercício físico, a diminuição do estresse e uma boa noite de sono
Esse sim é o composto que a gente deve ter todos os dias para melhorar a imunidade e evitar de ficar doente nessa época e estar preparado para enfrentar essa pandemia do novo coronavírus. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões, dúvidas, podem mandar aqui para a nossa página do NT Sul, que eu vou tentar colocar em algum dos nossos próximos comentários. Espero que tenham gostado e até a próxima! Isso aí, a Luana já deu o recado, né? Se você tem uma dúvida de nutrição, mande pra gente aqui, não apenas pelo Face, o facebook.com/TV Cachoeira, mas você também pode mandar a sua sugestão ou fazer a sua pergunta, né? Uma dúvida que você tenha sobre nutrição, enviar lá no nosso WhatsApp. É o 51997697129. Nós vamos falar agora sobre o Hospital de Retaguarda, que a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai montar no pavilhão da Igreja Católica São José. A previsão é colocar no local 14 leitos individuais, 39 leitos de enfermaria e 5 poltronas, somando 58 acomodações. Muitas pessoas questionam desde a semana passada por que a Prefeitura não utiliza a estrutura do antigo Hospital da Liga, atual sede da Secretaria da Saúde aqui do município. No domingo à noite, a Prefeitura emitiu uma nota para esclarecer este caso. A Prefeitura de Cachoeira do Sul informou em nota que o Hospital da Liga não se enquadra nos requisitos técnicos e de logística necessários para uma estrutura móvel de hospital de retaguarda. Atualmente, quase todas as instalações do Hospital da Liga, sede da Secretaria da Saúde, estão ocupadas. O prédio não possui espaço disponível nem adequado para receber o tipo de estrutura necessária nesse momento, diz a nota. Existe a necessidade de ser um espaço aberto e amplo para a montagem de leitos individuais e coletivos, acesso aos banheiros, estrutura conservada e de fácil higienização, logística para a instalação hidráulica e das pias dos pacientes e dos postos de enfermagem e térreo dispensando elevador para macas. Dentro dos critérios escolhidos pelo HCB para definir o local dessa estrutura móvel estão o acesso facilitado para a população, a necessidade de existir várias entradas, facilitando a logística para funcionários, mercadorias, acesso à central de triagem e ao próprio hospital de retaguarda. O hospital na Igreja São José vai ser uma instalação temporária com divisórias, instalações elétricas e hidráulicas, de esgoto e colocação de um piso impermeável para proteger o piso que já existe no local. Depois da pandemia, os equipamentos vão ser retirados e o salão vai ser liberado. Com exceção do Salão da Igreja São José, todos os demais locais visitados pela equipe técnica do HCB, que é quem tem qualificação para definir o melhor local para a instalação do Hospital de Retaguarda, foram descartados por não atenderem a estes requisitos básicos, mas indispensáveis para garantir o atendimento da população de forma segura, diz a nota da Prefeitura. O Salão da Paróquia São José vai ser cedido e, portanto, sem custo para o município de Cachoeira do Sul. Acabamos de passar pela Páscoa, né? E a venda de peixes na Semana Santa este ano teve uma queda de aproximadamente 70%. Segundo o psicultor Hernani Halber, a Feira do Peixe vendeu apenas 1.330 quilos de peixes. Neste ano, a feira precisou ser transferida do espaço urbano, onde geralmente acontece, aqui em Cachoeira do Sul, para a propriedade de Hernani, em área rural. Segundo ele, este foi o principal motivo para a queda na venda dos pescados. Bom, a gente vai conferir agora as primeiras mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Você pode mandar o seu recado para a gente pelo WhatsApp também. Conte para a gente como foi o seu feriado de Páscoa, reuniu com a família, como que foi? Mande a sua foto que a gente vai mostrar aqui, viu? Anote aí o número para você participar. 51997697129. E para participar pelo Face, é só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Aí lá na nossa live, você também pode comentar que a gente fala aqui o seu recadinho, tá bem? Tem várias mensagens já lá no Face, já a gente vai falar. Vamos aqui para a tela, vamos começar com o WhatsApp. A Tamires Rosa, de Cachoeira do Sul, Manuela, adorou a Páscoa por aqui. Vamos ver a foto que a Tamires mandou? Aí está a Manuela, feliz da vida, né? Aquele presentinho que não pode faltar na Páscoa, certamente a felicidade da criançada, né? Grande abraço aí para a Tamires, para a Manuela também, obrigado pela participação e pela foto. Luiz Fernando, de Cachoeira do Sul. Passei a Páscoa em casa, com meus pais, sem visitas. Já estou com saudades dos meus amigos e parentes, mas no momento a distância é melhor para o bem de todos. Logo vai passar. Manda um abraço para Ângela e família e Sueli e família.
Obrigado, Luiz. Um abraço para você, para todo esse povo querido, né? Obrigado pela participação. É isso, podendo evitar um pouquinho de viajar, de passear nesse momento, né? Deixa passar essa época, essa onda de incerteza. Daqui a pouquinho vai dar para todo mundo se abraçar de novo, né? Todo mundo se visitar e com tranquilidade acima de tudo. Eu acho que esse é o maior problema dos dias atuais, é a insegurança, a incerteza que a gente fica. Abraça, não abraça, visita, não visita. Então, vamos segurar, né? Ficar em casa. A Flaviane Figueiró também com a gente, de Cachoeira do Sul. Nosso final de semana foi assim, aniversário do meu esposo, Fábio, e nossa Páscoa também. Vamos ver aqui a foto que a Flaviane mandou, aniversário do Fábio. Parabéns, viu, Fábio? Felicidades para você, Deus possa abençoar muito a sua vida. Um abraço para toda a família aí e obrigado pela foto, pelo relato feito aqui pra gente. Tem mais mensagens aqui que chegam, como eu citei, né, através do nosso Facebook. Eu quero destacar aqui a mensagem que a Michele mandou pra gente aqui. Ela está falando sobre essa dificuldade de emprego que muitas pessoas estão começando a atravessar, né, Michele? Michele Fontoura das Neves. Ela diz aqui, posso mandar a foto da minha rescisão de contrato da empresa onde eu trabalhava. Vai dar várias fotos de rescisões e a semana só começou. É uma pena, né, Michele? A gente fica triste com este relato, com o seu relato, e, infelizmente, a situação que muitas pessoas devem atravessar, pelo menos é ao que tudo indica, né? Obrigado pelo relato, ficamos na torcida por você e na torcida por todos que estão atravessando esse momento complicado. Ainda hoje a gente vai falar sobre a situação dos empresários aqui em Cachoeira do Sul e vamos acompanhar de perto essa situação também. Dosvaldo Souza Alves, olá, boa tarde, sou o Dosvaldo aqui de Campinas, São Paulo. Obrigado, meu amigo, um grande abraço para você, grande abraço para todos os paulistas, né, nas diferentes regiões aí do estado. Obrigado pela companhia. Tem mais recados? Daqui a pouquinho a gente fala mais, vai mandando a sua mensagem, manda a sua foto, já já a gente põe na tela. No próximo bloco, acidente na Ponte do Amorim, que está em obras. Na última sexta-feira, um carro caiu da ponte e 2 pessoas ficaram feridas. Eu converso com a repórter Helena Caetano sobre o coronavírus em Cachoeira do Sul e também na região. Empresários gaúchos pressionam pelo afrouxamento das regras de isolamento no estado. E ainda, você confere uma entrevista com o pneumologista Gustavo Omerich sobre proteção individual e coletiva. As medidas de isolamento social, quando elas parecem que são ainda muito precoces, muito cedo, que ainda não é necessário, esse é o momento certo. E quando se pensa que é o momento de fazer o isolamento social, aí sim já parece ser tardio. A gente volta já, não sai daí. Meio-dia e 27 agora, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui. O Banrisul anunciou ontem a decisão de prorrogar operações de crédito consignado contratadas pelo funcionalismo estadual, aquele empréstimo descontado em folha. A medida vai valer tanto para profissionais ativos quanto inativos. Em nota, o banco informou que tomou a decisão por ser solidário ao momento difícil que a sociedade está enfrentando. No caso dos servidores estaduais, a situação é dramática. Devido à queda na arrecadação de ICMS provocada pela paralisação da economia, estimada em 700 milhões de reais só neste mês, o governo do estado se viu obrigado a atrasar ainda mais o pagamento da folha do executivo. Os salários de março, segundo o calendário divulgado pela Secretaria Estadual da Fazenda, deverão ser totalmente quitados apenas em 30 de abril. Os detalhes para a adesão à prorrogação devem ser divulgados nos próximos dias. Essa segunda-feira pode ser de chuva em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Isso por causa de uma nova frente fria e também da umidade. Confira agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira com tempo parcialmente encoberto em Cachoeira do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. A mínima hoje ficou em 14 graus e a máxima deve chegar aos 29. Terça-feira vai ter sol entre nuvens e não deve chover. Mínima 15 graus e máxima 22. Quarta-feira segue a previsão de tempo firme. Mínima 14 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo muda no estado gaúcho nesta segunda-feira. Segundo a SOMAR Meteorologia, os ventos começam a soprar do quadrante norte, transportando calor e umidade da região amazônica. Esta umidade, somada a uma nova frente fria, favorece o retorno da chuva ao estado. Na maior parte do Rio Grande do Sul, porém, serão pancadas mais isoladas, de forma irregular, com baixos acumulados. Deve chover um pouco mais forte apenas em partes da região central e do oeste gaúcho. A quantidade de chuva não vai ser o suficiente para reverter a situação hídrica do estado.
Na capital gaúcha e região metropolitana, máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. No norte do estado, em Passo Fundo, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27 graus. Gente, na última sexta-feira, um carro caiu na Ponte do Amorim, aqui em Cachoeira do Sul. O local está em obras e, segundo populares, o motorista do carro estaria embriagado. Os detalhes na reportagem. O acidente foi neste vão da Rua Conde de Porto Alegre. Segundo os moradores da região, passava das 10 horas da noite quando o estrondo foi ouvido. O carro voou literalmente, batendo do lado de lá onde seria a cabeceira da ponte. Inclusive, um dos faróis ficou preso. Os populares ainda falaram que o motorista e o copiloto estavam embriagados. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Que as duas vítimas que estavam dentro do carro, uma vítima foi conduzida pela nossa ambulância, pela ambulância do Corpo de Bombeiros, e a outra pela guarnição do SAMU, até o Hospital da Caridade, os dois com vida. A Polícia Civil de Cachoeira do Sul investiga se há relação entre o acidente e o roubo. Tem duas ocorrências, tem um roubo num bar, que é ali na escola, perto da Escola Diva, né? E tem essa ocorrência do acidente, né? A gente vai estar tentando fazer a ligação, ver se realmente tem relação uma com a outra, né? Existe sim, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade que eles estavam em fuga após esse assalto. Foram as informações que chegaram, né? A gente tem essa desconfiança por enquanto, né? A gente vai agora tá trabalhando, teve uma tentativa de homicídio ontem à noite também, então a gente está trabalhando meio nesses dois casos, né? Por enquanto não tem nada, só suspeita e informações populares que poderia ser, né? No dia da ocorrência, aqueles dois cavaletes eram a única sinalização. Provavelmente o motorista ignorou, porque esses dois outros não estavam, segundo os moradores. Apenas esses montes de terra. Mas ele veio, passou essa areia aqui, que não fosse ela, provavelmente ele teria conseguido parar do lado de lá. Que situação, né? Então, resumindo aí toda essa situação, a polícia está investigando, não se tem certeza de nada ainda, né? Gerou uma aglomeração muito grande, muitas pessoas comentando o que estava acontecendo na noite de sexta-feira aqui em Cachoeira do Sul por conta dessa ocorrência que a Polícia Civil está investigando. Bom, e nós vamos para mais um bloco de interações para ver mais alguns dos recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores. Se você ainda não mandou a sua mensagem, envie, que ainda dá tempo para participar aqui para a gente mostrar a sua foto, o seu recado. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. E pelo Facebook, você participa também comentando lá na nossa transmissão, na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui para a telinha, os recadinhos que chegam para a gente pelo WhatsApp, o Antônio Marcos. Hoje a pequena Sofia está completando 8 aninhos. Vamos ver a foto aí da Sofia? Legal! Parabéns, Sofia. Tá a Sofia aí na frente da TV, né? E certamente toda a família feliz da vida por este aniversário. E eu tenho dito sempre aqui, né? Temos que celebrar a vida. Então, parabéns. Um abraço a toda a família aí do Antônio Marcos. A Gabriele também participa com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Olha como minha filha, Ana Júlia, estava feliz no dia da Páscoa. Vamos ver a foto aí da Ana Júlia que a Gabriele mandou pra gente. Aí está a Ana Júlia, né? O presente foi maior do que a Ana Júlia quase aí, né? Legal. Grande abraço para a família toda, viu? A Nilda também participa com a gente de Cachoeira do Sul. Quero desejar feliz aniversário para minha princesinha Giulia. Beijos da mamãe, papai e do mano Gustavo. Vamos ver aí a garotinha fazendo mais um ano de vida, feliz da vida, né? E aí está a foto. Nós também enviamos as nossas felicitações, o nosso carinho de toda a equipe aqui do NT Sul. A Laudelina, de Cariacica, no Espírito Santo. Por aqui não teve ovo, mas o verdadeiro sentido da Páscoa não faltou, Jesus. E ele é o melhor presente. Vamos ver a foto que a Laudelina mandou pra gente. Aí está, né? Mas teve uma caixinha de bombom para adoçar a Páscoa, né? Mas é isso aí, a gente não pode perder aquilo que é a essência, né? Tem muitas coisas, tem o aspecto comercial, que esse ano até ficou de lado, né? Em função dessa questão do comércio fechado. Um abraço para todos os amigos no Espírito Santo ligados com a gente. Temos mais recados aqui ainda? Daqui a pouquinho a gente mostra mais então aqui. Se você não participou ainda dá tempo, corre aí para as redes sociais, mande seu recado para a gente.
Bom, nós vamos falar agora sobre este início de semana, não é, aqui em Cachoeira do Sul e também na região central do Rio Grande do Sul, em relação ao novo coronavírus. Os números aparentemente não são muito significativos, ao menos aqui em Cachoeira. Nós vamos conversar agora com a Helena Caetano, porque o Hospital de Caridade e Beneficência não tem nenhum paciente em isolamento neste momento por causa da Covid-19. Não é isso, Helena? Boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde. Por favor, pode trazer a informação para a gente. Olá, boa tarde, Daniel, boa tarde, amigos da TV Novo Tempo, prazer estar com vocês novamente. Realmente, Daniel, o HCB não possui atualmente nenhum paciente de Covid internado. Nós temos, na verdade, 2 casos suspeitos que aguardam resultados de exames, né, e a gente espera que realmente dê negativo, mas um desses pacientes, desses casos suspeitos, está em casa em isolamento domiciliar, e o outro foi transferido quinta-feira para Porto Alegre, para o Hospital Conceição, isso porque ele é paciente renal, é um paciente transplantado de rim e precisa, portanto, de uma assistência qualificada, diferenciada e especializada, por isso, então, ele foi transferido. Nós temos também 2 casos confirmados em Cachoeira do Sul, e os números apontam, né, a realidade nos aponta que um desses pacientes já está em casa, recebeu alta, um senhor de 84 anos. O primeiro paciente confirmado de Covid-19 em Cachoeira do Sul ainda está em Porto Alegre em tratamento, recebendo tratamento no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E segundo informações de familiares, Daniel, o quadro dele teve melhora, né? E ele ainda aspira a cuidados médicos, mesmo assim. Mas temos também uma boa notícia que Cachoeira do Sul teve 12 casos descartados de Covid-19, o que é um número positivo, mas que não faz com que as pessoas relaxem nesse regramento todo, Daniel. Pois é, Helena, inclusive aqui na região, no fim de semana, mais a confirmação de mais uma morte, né? Daniel, a paciente é de Encruzilhada do Sul, uma paciente de 77 anos, que inclusive teve pelas autoridades uma solicitação de internação em Cachoeira do Sul, e até gerou uma certa polêmica, certos tititis em função disso aí, que Cachoeira teria negado essa internação, alegando falta de leitos. Só que a verdade é que, segundo o secretário da Saúde local, Roger Gomes, com quem eu conversei agora pela manhã, é que Cachoeira do Sul possui 40 leitos para pacientes Covid, 10 leitos para pacientes graves e 30 leitos para pacientes intermediários. Só que esses leitos ainda não estão regulamentados pelo Ministério da Saúde, e isso é essencial para que o município possa receber, então, pacientes de outras localidades. Segundo o secretário, essa regulamentação deve acontecer a qualquer momento e deve ser em breve, em função do avanço da doença, enfim, em função do atual contexto em que nos encontramos. Ok, Helena, então eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa pressão que acontece com ainda mais força, com mais vigor aqui em Cachoeira do Sul, por parte do empresariado, todos eles preocupados, obviamente, com a situação do emprego. Daqui a pouquinho tem uma reportagem que você mesmo fez hoje pela manhã, mas contextualiza para a gente como que está essa situação, o que diz a Prefeitura em relação à abertura ou não do comércio. Daniel, o prefeito Sérgio Gnatti não se posicionou ainda oficialmente, porque aguarda, segundo a assessoria de imprensa, e isso é uma tendência dele, aguarda a posição oficial do governo do estado. O governador deve se manifestar ainda hoje, mencionando se prorroga ou não esse decreto de situação de calamidade, com regras, com normas, se vai haver uma flexibilização ou não nessas regras para o comércio, que é o que os empresários, que é o que o comércio quer. Na reportagem que a gente roda daqui a pouquinho, existe também a alusão à pressão exercida por entidades de classe, mas lá em Porto Alegre, lá junto ao governo do estado diretamente, para que o governo flexibilize essas regras e normas, para que deixe, de alguma maneira, o comércio funcionar e, com isso, a economia voltar a girar, ainda que de uma maneira não plena, mas que os empresários não fiquem com as lojas fechadas, enfim, não fiquem amargando mais prejuízos, conforme eles alegam. Saúde, por exemplo, Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul, né, Helena? Pelo que parece, continua insistindo em se manter o isolamento, manter as pessoas em casa, na maioria dos casos, né?
Daniel, a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia se posicionou oficialmente, inclusive, com relação a isso. Existe o posicionamento de que deve ser mantido o isolamento social, que essa fórmula adotada pelo governo do estado de manter as pessoas em casa, de manter um regramento com relação à circulação de pessoas, tem sido uma fórmula eficiente e que deve ser mantida para não colocar em risco tudo que já foi conquistado até agora. E o estado do Rio Grande do Sul, perante muitos estados do país, possui números positivos, ou melhor, possui números não tão alarmantes quanto tantos outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, isso em função da didática, do que está sendo aplicado aqui no estado, desse regramento todo imposto pelo governo do estado. Então, a Sociedade de Infectologia menciona, inclusive, também a posição do empresariado, essa pressão que está sendo exercida no governo do estado e também nos governos municipais pela abertura do comércio, mencionando que, e aí são palavras da própria entidade, do presidente da entidade, que não podemos trabalhar com achismos ou aventuras. Afrouxar as restrições pode resultar na perda de controle e às custas de mortes. Posição, então, oficial aí da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia com relação, Daniel, às medidas adotadas atualmente pelo governo do estado com relação ao controle do avanço do coronavírus. Ok, obrigado, Lena Caetano, pelas informações. A Lena que está lá na nossa redação. E a gente vai justamente assistir agora a reportagem que a Lena produziu hoje de manhã, porque essa semana o governo do Rio Grande do Sul e os prefeitos decidem se prorrogam ou não os decretos com as atuais regras de isolamento social. Entidades empresariais pressionam o governo pelo afrouxamento das regras e, de outro lado, o Ministério Público pressiona pela manutenção dessas normas. Restrição de circulação, fechamento de lojas, empresas e o isolamento social, como medidas de conter o avanço da Covid-19, impactaram bruscamente a vida financeira de todos. De 21 de março, quando as regras ficaram mais rígidas até o final do mês, foi tempo suficiente para derrubar os índices de vendas. Comparativo da Receita do Rio Grande do Sul, baseado na emissão de notas fiscais eletrônicas entre o mês de março deste ano e março de 2019, aponta que no setor de vestuário a queda foi de 82%. Calçados, 83%. Eletrônicos, 63%. Móveis, 60% em queda. Nos primeiros dias da quarentena, o aumento de vendas se deu no setor de produtos farmacêuticos, 54%, produtos de limpeza, 44%, laticínios, 44% e cereais, 42%. Mas a partir desses números e da possibilidade de prorrogação do decreto que impõe o fechamento do comércio, o setor empresarial pressiona o governo do estado por flexibilização das normas. A Federação, a FEComércio, a AGV, que é da CDL, todas essas estão trabalhando com o governador para que ele crie metodologias ou restrições que gerem segurança, né? Por exemplo, uso de máscara, um monte de higienização das lojas, mas que ele flexibilize para que as lojas possam pelo menos um pouco vender, né? Seja para entrar de 2 em 2 clientes, 3 em 3, como ocorre nos supermercados, né? Então, esse é o pedido nosso, que o governador flexibilize e, posteriormente, que o prefeito siga o que o governador decretar, que é o que o prefeito está fazendo hoje. Ele não abre aqui porque ele diz para nós que tem que cumprir o que vem do governo do estado, né? Ele não pode infringir o decreto do governador. Manter o comércio fechado mais tempo vai inviabilizar a manutenção de empresas e empregos. O argumento é do presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul, Luiz Herzog. Mesmo aqueles que estão trabalhando, que estão de portas abertas, estão sentindo uma retração de demanda bastante significativa. Mais grave ainda, como eu disse, os que não estão podendo trabalhar, né? Então, mais grave nesse aspecto. A gente acha que estamos chegando no limite, realmente, da capacidade das empresas de absorver uma situação que nem essa. Então, nos parece lógico que se não houver a reversão da liberação de trabalho das empresas, certamente irão ocorrer muitas demissões. Algumas já ocorreram, a gente tem essa informação,
mas várias outras estão por vir. Já o Ministério Público Federal, que monitora a situação, emitiu nota técnica da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, alertando gestores da possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa em caso de afrouxamento de regras de circulação de pessoas e avanço da doença sem que haja uma estrutura adequada de saúde. Estamos orientando e, ao mesmo tempo, acompanhando as medidas do gestor, até porque o gestor municipal tem uma responsabilidade em relação às suas medidas. No momento de haver uma flexibilização do comércio local, das medidas de isolamento, essa decisão ela tem que estar embasada num estudo epidemiológico. Não pode ser uma medida, adotada sem ter uma base técnica para tanto. Porque, como até inclusive os prefeitos sabem, há uma responsabilidade deles dos atos, dos seus atos de gestão, até porque o sistema de saúde municipal está equipado de forma a poder atender a contento a população. Sabemos da dificuldade de se encontrar material de EPI para ser disponibilizado a todo o sistema de saúde. Ainda o hospital de campanha está sendo montado, então tem medidas que estão ainda sendo adotadas, que não estão prontos para conseguir atender com segurança toda a população de Cachoeiro do Sul. E essa é a preocupação e as medidas e o acompanhamento que o Ministério Público vem fazendo junto aos gestores, a fim de a gente conseguir passar o quanto antes por esta fase e com menos danos possíveis. A procura pelas vacinas contra a gripe diminuiu bastante. Segundo Andréia Santos, enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica em Cachoeira do Sul, as vacinas no posto da São José já terminaram. Mas os postos de saúde, o S1, 2, 3, 4, 5, 7 e 14 ainda têm doses da vacina. Devido à diminuição da procura pela vacina, essas doses ainda devem estar disponíveis nesta tarde para idosos e profissionais de saúde. A intenção é de que no dia 16 comece a vacinação para os outros grupos. A rotina do mundo está alterada e a adoção de protocolos, novos comportamentos e equipamentos de proteção individual para frear o avanço do coronavírus se tornaram indispensáveis. A repórter Lena Caetano conversa a partir de agora com o pneumologista Gustavo Omerich, que explica o que cada pessoa representa como ferramenta de proteção individual e coletiva. Para gravar esse bate-papo, nós viemos até a Praça José Bonifácio, ao ar livre, saímos do estúdio. O doutor Gustavo está sempre acostumado a nos conceder entrevista lá no estúdio. Agora o protocolo é diferente, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, Helena. Sim, e pelo menos com 1 metro de distância, né, que é o mais adequado para evitar a transmissão do coronavírus. Estamos todos seguindo protocolos a partir de agora, né, doutor? Como é que tem sido a rotina do médico com relação a tudo isso? Bom, a rotina dos médicos, em geral, pelo que a gente tem conversado com os colegas, em relação ao movimento de consultório, bastante diminuído. Alguns colegas não estão atendendo, outros estão atendendo só pacientes em caráter de maior urgência, né, como é o meu caso. Porque nesse período, assim, esses pacientes que têm sintomas gripais, que são, pelo menos na minha especialidade, é uma grande porcentagem dos pacientes que procuram atendimento, eles têm um atendimento especializado hoje, que é lá na UPA, né, que é para fazer essa triagem, porque hoje sintomas gripais perderam aquela conotação corriqueira de gripe, né? Hoje tem o coronavírus já com transmissão comunitária aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tem que ter esses cuidados aí, porque parece ser uma doença um pouco mais grave do que a gripe comum. A gente conversar afastado um do outro, a gente se mantém em casa, até que ponto realmente isso contribui para manter a minha saúde, para manter a saúde de outra pessoa? Correto. Até hoje, assim, a gente não tem grandes estudos que possam evidenciar que tem um grande benefício de isolamento social, seja ele vertical ou horizontal, como está muito sendo debatido ultimamente. O fato é que a gente está aprendendo muito com o que está acontecendo no resto do mundo, né? E a transmissão dos vírus, e particularmente do coronavírus, se dá por meio de gotículas, o que faz com que esse isolamento social ele diminua a taxa de transmissão de pessoa para pessoa. Então, é muito importante, estamos considerando pela experiência de outros lugares do mundo, que é muito importante neste momento o isolamento social. Seria, assim, o grande remédio que temos hoje contra uma pandemia, né? O que é mais debatido e que deve ser conversado e medido é a dose desse remédio. Eu penso que, da forma como foi feito aqui em Cachoeira particularmente, de maneira muito correta, de uma maneira bastante antecipada, de modo que a gente vê em outros lugares do mundo onde foi feito isolamento social de forma mais tardia, depois que já havia um caso, depois que já havia transmissão local,
foi observado que foi tardio demais. E então, depois que o vírus está circulando na comunidade, que uma grande parcela da população já teve contato com esse vírus, isolar essas pessoas portando o vírus em suas casas já é um momento muito tardio. Eu acho muito interessante ressaltar que as medidas de isolamento social, quando elas parecem que são ainda muito precoces, muito cedo, que ainda não é necessário, esse é o momento certo. E quando se pensa que é o momento de fazer o isolamento social, aí sim já parece ser tardio. Doutor, aqui no Rio Grande do Sul muitas pessoas estão de orelha em pé, como se diz por aqui, com relação à deficiência de vitamina D, que é uma das características também aqui no Rio Grande do Sul. A queda, a deficiência de vitamina D no organismo de muitas pessoas. E existem alguns estudos prévios aí que mencionam a questão da relação da vitamina D com esses casos de coronavírus no mundo. Tem uma relação direta? Qual é o papel, a importância da vitamina D realmente? Na realidade, isso não tem nenhuma evidência científica clara de que a deficiência de vitamina D cause algum problema na imunidade. Tem um estudo italiano em que a amostra deles de pacientes infectados com coronavírus tinha uma deficiência de vitamina D. É um país europeu que o estudo feito em período de inverno, então tem que ter muito cuidado na análise desses resultados. Provavelmente se tivesse alguma amostra de pacientes saudáveis e fosse feita a dosagem de vitamina D nesse período do ano lá, que eles estavam em pleno inverno, provavelmente também teriam deficiência de vitamina D. Especialmente a população infectada com coronavírus, que os sintomáticos normalmente são pessoas mais idosas, que se expõem menos ao sol. Então, essa amostra deles de pacientes com deficiência de vitamina D e portadores de coronavírus provavelmente se reproduziria na população saudável também. Tá, e outra pergunta que eu te faço, mencionou agora há pouco a questão do frio, de inverno, existe uma tendência agora a partir de abril, queda de temperatura aqui no sul do país, isso poderá contribuir de uma certa maneira com essa condição que nós estamos vivenciando, com o avanço ou não do coronavírus? Sim, poderá, No inverno, as doenças virais tendem a se transmitir de forma muito mais fácil, a gente vai conviver em ambientes fechados, vai fechar a janela dos ônibus, em casa vão fechar as janelas, as pessoas vão ficar em lugares mais aglomerados e a tendência de transmissão de doenças virais é muito maior, seja ela coronavírus ou mesmo a gripe comum. Com a chegada do inverno, a tendência é que exista isso sim, aumento de número de casos gripais e espero que até lá a gente já tenha uma parcela da população exposta ao coronavírus, já imune para reduzir a transmissão do coronavírus. Espero também que a campanha vacinal para H1N1 também tenha uma participação de uma grande parcela da população para também afastar esse risco dessas duas doenças. E o que a gente pode fazer no dia a dia para fazer com que o nosso organismo se torne um pouquinho mais forte, que a imunidade seja mais fortalecida, para que quando chegar o inverno, o frio, enfim, a gente esteja mais preparado para enfrentar esse tipo de situação? Para manter a imunidade em bom funcionamento, digamos assim, são medidas que são amplamente difundidas, Ter uma vida saudável, se alimentar corretamente, estar sempre com estado de hidratação adequada, consumir bastante líquido. Importante também como medida preventiva para as doenças virais, lavar as mãos com frequência. Na indisponibilidade de água e sabão, higienizar com álcool gel, evitar lugares aglomerados de pessoas, deixar os ambientes bem ventilados. Praticar atividades físicas, são medidas gerais, assim, que é aquilo que se sabe hoje em dia, comprovadamente, que ajuda na imunidade. Não existe nenhum milagre, nenhuma medicação, nenhum alimento específico que vai melhorar a imunidade. São essas atitudes de vida saudável, realmente, que melhoram a nossa imunidade. O uso de máscara, ela virá contribuir para evitar contaminações? Da mesma forma que outras questões relacionadas a essa epidemia, que a gente não tem um grau de evidência suficiente com estudos para saber da efetividade das medidas, o uso da máscara por toda a população, mesmo nos não sintomáticos, também não é uma certeza de que realmente funcione. O que se observa é que em países em que se tem o hábito desta prática de andar na rua de máscara, a população inteira, houve realmente um número menor de casos, Na Coreia do Sul, em Singapura, também na República Tcheca, parece que houve também uma campanha nesse sentido. Parece que houve menos casos nesses países. Como fica difícil, inclusive, fazer um estudo em relação a isso, a gente vai ter que observar bem esses dados aí e, de alguma forma,
tornar isso relevante e tomar essas atitudes também conforme as organizações forem nos orientando, né? A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde. É um protocolo novo, na verdade, que foi anunciado agora pelo ministro, mas que até pouco tempo atrás não era recomendado em função de que botou máscara, as pessoas automaticamente levam a mão mais ao rosto e com isso podem se contaminar mais. Então são medidas que fazem com que as pessoas tenham que automaticamente também mudar de hábitos. Sim, inclusive foi desencorajado isso também inicialmente pelo fato de, se todo mundo resolver andar de máscara na rua, vai faltar máscara cirúrgica, né, para pacientes que realmente precisem, né, os sintomáticos. Mas o que se tem visto é que máscaras até de tecido, quando usadas pela população não sintomática, que foi como aconteceu na República Tcheca, por exemplo, parece ter funcionado, né? Mas tem essas questões relacionadas também a gente estar contaminando a máscara, depois colocar a mão na máscara, se recontaminar. Existem essas questões que falam contra esse tipo de atitude. Mas, como eu falei da outra vez, a gente não tem estudo para nos dizer com certeza se isso é melhor ou pior, mas por observação do que vem acontecendo, parece que é uma alternativa. A população, quem nos assiste, qual o papel de cada um em tudo isso para que a gente passe por tudo isso sem maiores consequências dentro do possível? Principalmente escutar os órgãos oficiais, principalmente o Ministério da Saúde, manter o isolamento social como está sendo amplamente difundido. Eu penso que o isolamento social, no momento que foi feito, foi correto. Temos que pensar melhor a dosagem, né? A princípio, uma opinião pessoal de que 14, 15 dias seria o suficiente do isolamento total, né? Que é o período de incubação da doença, em que o possível paciente infectado poderia estar transmitindo, então ele fica em casa, ele não transmite para outras pessoas, achata a curva, né, que é o termo que está sendo amplamente difundido, e assim que as autoridades começarem a abrandar esse isolamento social, da maneira como for orientado, começar então a voltar a movimentar o município, a economia, né? Também atitudes pessoais, né, de lavar sempre bem as mãos, de ter toda a higiene respiratória adequada na hora de tossir, na hora de espirrar. Em relação, de novo, ao isolamento social, por mais que seja abrandado, a gente tentar evitar lugares aglomerados, evitar festas, evitar eventos que juntem mais pessoas, procurar evitar abraços, apertos de mão, pelo menos por um tempo, aí até essa crise maior assim se afastar de nós. Estamos vivenciando novos tempos e exige novos costumes, novos hábitos também, né? Pelo menos que transitoriamente. Sim, novos hábitos, a maioria deles até deveria ser mantido, né? A questão de higiene de mãos, né? Isso aí é uma coisa que já era para estar dentro dos nossos hábitos, né? E que seria correto a gente permanecer, né? Mas alguns outros cuidados mais estreitos que a gente está tendo agora são pelo período, né? Que é evitar aglomerações, evitar abraço, evitar apertos de mão até, né? Isso aí, assim que passar a crise, já vai poder ser liberado de novo. Muita gente na carência aí de um carinho, de um abraço, né? De uma proximidade maior com familiares e amigos, mas é o mal necessário no momento, né? Isso, agora é um mal necessário. Paciência, né? A gente faz todas essas medidas mais restritivas para que o mais breve possível a gente possa abrandá-las e ter um efeito menos nocivo na população. Obrigado por sua participação conosco mais uma vez aqui no NTSU, pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, Lena, e também ao Gustavo. E nós vamos de imediato à nossa tela, tem os recados da nossa audiência. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para os amigos de Carazinho, os amigos da Web TV Sul. É o meu amigo Aldo Pimentel. Eles fazem um trabalho muito bonito lá em Carazinho também, levando informações para a comunidade. Estão, inclusive, retransmitindo aqui o nosso sinal. A Novo Tempo também tem a sua retransmissora por lá. Portanto, nosso abraço carinhoso a todos os amigos que produzem lá informações sobre saúde, enfim, mostrando muitas coisas locais, né, da cidade de Carazinho. Nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito por todos vocês, viu? Obrigado aí pela participação. A Franciele, aqui de Cachoeira do Sul, manda um abraço para minha mãe que está de aniversário hoje. Vamos ver aqui a foto que a Franciele mandou pra gente. Aniversário da mamãe hoje e aquele abraço que não pode faltar. Pelo menos na foto, né? Se não dá para dar o abraço presencialmente, vai aí o nosso abraço também à distância, né? O NTSU fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui na telinha da Novo Tempo. Até lá. Tchau.